vou ensinar vocês a ler gráfico. Tá? Bom, você sabe, Daniel? Eu sei. Você quer assistir comigo, por favor, só um pouquinho. Porque o título do gráfico é a primeira coisa do mundo. Bom, vamos lá. É um gráfico que estabelece uma relação comparativa de 1960 a 2003. O que é interessante quando a gente pega, a gente não deve, obviamente, decorar a data, mas a gente precisa, pelo menos, ter uma noção de situação de tempo. Né? Você não tem que saber que a Revolução Francesa é em 1789, mas você tem que saber que a Revolução Francesa está no período em que os réis estavam sendo questionados. Você precisa ter uma compreensão mínima do tempo. Quando eu pego da década de 60 em diante, ou quando eu falo dos anos 60 para frente, a primeira coisa que eu preciso compreender é que eu estou falando, no caso de ditadura. Ou seja, até porque começa logo aqui, em 64. E, obviamente, quando eu falo dos anos 80 para frente, eu já estou falando de democracia. Já que a ditadura se encerra em 85. Então, a primeira coisa que eu preciso ler desse gráfico, se eu não tivesse vendo nada aqui, ou nem tivesse lido a pergunta ainda, qual que é a informação superficial que o gráfico me traz? Eu estou fazendo uma análise da década de 60 a 2013, mas mais do que isso, eu estou fazendo uma análise comparando dois períodos históricos diferentes. Um período de ditadura, um período de reestabelecimento da democracia. Pois bem, o primeiro gráfico mostra a renda, né? Ou seja, o acúmulo de riqueza. Você tem aqui, nos anos 60, um acúmulo, né? Ou uma renda per capita de 0,33. Observe que, na casa dos anos 80, isso chega a um primeiro pico. Ou seja, durante a ditadura militar, a renda no Brasil, ou a geração de riqueza, tende a aumentar ou diminuir? Aumentar. Tanto que, na década de 70, de forma mais especial, o Brasil vive com o período do auge da repressão da tortura, mas, por outro lado, o Brasil vive o auge do seu desenvolvimento econômico, que foi chamado de milagre. Né? Um milagre que tem um santo. O santo desse milagre se chama Estados Unidos. Né? Tanto que, a partir do momento que há as guerras do petróleo, a crise internacional do petróleo, os Estados Unidos entram em crise econômica também e param de financiar as ditaduras na América. O que tende a acontecer com os governos militares? Entraram em franca decadência. O detalhe é o seguinte: depois de 1929, ou seja, até 1924, as economias capitalistas, elas eram geridas pelo liberalismo do Smith. Por quê? O liberalismo do Smith do século XVIII diz que o mercado sempre será capaz de acumular, de absorver a produção. O problema é que o Smith escreveu isso no século XVIII, em que você tinha poucas potências e muita parte do mundo que dependia dessas potências. Mas à medida que a indústria foi avançando, o capitalismo foi desenvolvendo, foram surgindo novas indústrias, ao ponto de chegar um momento em que você tem um número muito grande de economias em decadência, o fim da Primeira Guerra, e acreditando na ideia de que o mercado sempre absorveria, alguns países, por exemplo, maior dos Estados Unidos, continuam
keynesianista. O que é o keynesianismo? Ou ideias keynesianistas? São economias capitalistas, aonde há uma maior intervenção do Estado. Ou seja, o Estado ele passa a ter uma interferência direta na economia para tentar impedir que novas crises voltassem a acontecer. No caso da primeira experiência keynesianista que nós tivemos, a primeira experiência keynesianista foi o New Deal, que foi um plano criado pelo Roosevelt nos Estados Unidos, onde o Estado cria um plano para recuperar a economia americana. No caso do Brasil, os maiores exemplos que nós tivemos no Brasil de política keynesianista foram o Vargas e alguns exemplos dessa política keynesianista do Vargas. A Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, em 1953, a própria criação da Petrobras. Todas essas empresas foram criadas com uma interferência direta do Estado. Mais do que isso, além dessas, a própria política, por exemplo, de conter a crise do café, já que os cafeicultores viveram um processo de crise econômica e o Estado precisou intervir para reduzir essa crise. Mas, somado ao Vargas, nenhum história do Brasil mais houve uma intervenção direta do Estado do que nos governos militares. Os governos militares foram os grandes exemplos no Brasil de característica keynesianista, ou seja, era o Estado que definia quais setores seriam desenvolvidos, como seria feito esse investimento, quais empresas fariam esse tipo de trabalho, ou alguma coisa nesse sentido. Beleza? Pois bem. Enquanto você tem, deste lado, uma análise do desenvolvimento econômico, esse outro gráfico diz o seguinte: aqui só está falando para nós o crescimento. Só que qual é a informação que esse gráfico não traz? Esse gráfico só diz que o Brasil cresceu, mas ele não diz qual parte da sociedade cresceu com esse desenvolvimento. Ele só fala o seguinte: olha, o Brasil disparou economicamente. O Brasil estava entre as 7 economias do mundo durante os governos militares. Agora, se eu pegar todo esse crescimento e distribuir na sociedade, eu vou perceber o seguinte: observe um traço interessante. No final do governo militar, mais ou menos por aqui, 85, é um dos períodos em que mais houve crescimento. Mas, ao mesmo passo, que é um dos períodos em que a renda per capita foi maior, é que você tem o quê? Uma maior desigualdade. Isso significa dizer o seguinte: o Brasil cresceu economicamente de 60 para frente? Muito. Mas se a desigualdade também aumentou muito, quem foi beneficiado com esse crescimento? Uma pequena parcela da sociedade. Ou seja, significa dizer que houve um grande desenvolvimento econômico, porém, esse desenvolvimento não significou melhoria na condição de vida das pessoas. O Dinar deve ter falado com vocês, é vivo ainda, tá? Professor aposentado da Fundação Getúlio Vargas, um dos
dos grandes economistas da história do Brasil, chamado Delfim Neto. O Delfim Neto foi responsável por criar todo o projeto do milagre econômico. E aí, tem uma frase do Delfim característica, que sempre aparece em prova como a chave, que é o seguinte: sempre vai aparecer a chave de um homem gordo, com um óculos fundo de garrafa e um bolo na mão. Por quê? A grande propaganda dos militares era a economia. Tipo assim, vocês falam que a gente é torturador, que é isso e aquilo, mas os governos democráticos que vieram antes de nós, nenhum deles foi capaz de elevar o país ao crescimento que ele chegou para a gente. Só que, por outro lado, o governo só mostrava o crescimento, mas não mostrava que esse crescimento não era para todos. Aonde eu quero chegar? Como o Brasil estava entre as 7 primeiras economias do mundo, questionaram o Delfim o seguinte: Delfim, o Brasil está entre as 7 economias do mundo, mas o povo está miserável. E aí o Delfim disse o seguinte: primeiro é preciso o povo crescer para que depois ele seja dividido. Pergunta: o povo cresceu demais. O problema é que ele não foi repartido. Resultado: durante os governos militares, o Brasil viveu um crescimento exponencial, só que esse desenvolvimento econômico ficou na mão de quem? Da classe média ou na mão das elites. Resultado: se o país cresce, mas esse crescimento não é dividido, a grande consequência do fim dos governos militares foi uma grande concentração de renda. E tem mais um detalhe, tá? Boa parte desse crescimento que o Brasil viveu com os militares veio por meio de quê? É empréstimo. Ou melhor, dívida externa. Para o Estado poder bancar todo esse processo de desenvolvimento econômico, ele foi pegando dinheiro emprestado. E o grande financiador disso tudo foram os Estados Unidos. Quando termina o governo militar em 1985, qual que é a situação econômica do país? Quebrado. O fim do governo militar significou uma dívida como nunca antes na história do Brasil. E qual que foi o grande impacto disso tudo? Uma grande desigualdade social. E além de uma grande desigualdade social, qual que foi o maior problema gerado disso tudo? Qual que foi a pior consequência disso tudo? Grande dívida externa, intensa desigualdade. A palavra-chave do Brasil pós-ditadura: inflação. Se você perguntar ao pai de vocês, durante o governo Sarney, que é o primeiro depois dos militares, você ia no mercado de manhã, o preço do arroz era 1, aí você voltava na hora do almoço, já tinha um remarcado preço, você voltava de tarde, já tinha remarcado preço, ou seja, era uma loucura no país. Para você ter uma ideia, carne era artigo de poucos. Produtos considerados um pouco melhores era coisa muito rara no prato dos brasileiros. Por quê? A inflação ela era altíssima. E aí vem um detalhe: o Enem não tem o hábito de chegar tão longe, mas ainda mais intenso.
Mas, qual que é a pegadinha? Quem corrigiu isso? Quem corrigiu isso? Em qual governo isso foi corrigido? Quem corrigiu esse problema? Ou iniciou o processo de correção? Itamar Franco. E qual que é a pegadinha? Durante o governo do Itamar Franco, o ministro da Economia do Itamar Franco era Fernando Henrique Cardoso. E durante o governo do Itamar, que terminou o governo Collor por conta do impeachment, o Fernando Henrique Cardoso ele cria o famoso Plano Real. E o Plano Real é que deu início ao processo de recuperação da economia brasileira. Detalhe, qual que é a pegadinha de prova? Sempre as pessoas ficaram com a ideia do Plano Real associada ao Fernando Henrique. Então, a pegadinha de prova que vai derrubar todo mundo é quando você pergunta em que momento isso foi feito. E aí o cara propositalmente vai falar para você que foi no governo Fernando Henrique. Não. Foi no governo de Itamar Franco, em que Fernando Henrique era responsável pela economia. E, por exemplo, uma das coisas que foram fundamentais para a recuperação econômica do Brasil foi a desvalorização da moeda. O que significa isso? Até o Plano Real, R$1, colocar o real, para você entender, a moeda de hoje, R$1 era igual a $1. Para você poder manter uma moeda igualada à moeda principal do mercado, você tem que ter muito dinheiro para poder cobrir os rombos. E o Brasil não tinha condições de manter isso mais. Por exemplo, a Argentina demorou muito mais que o Brasil para desvalorizar a moeda. A Argentina desvalorizou a moeda nos anos 2000. Resultado, se você quer um lugar para ir gastar muito dinheiro e voltar, ou adquirir muita coisa, vai para a Argentina, porque a Argentina não está quebrada. Ela já passou desse estado. Ela está no fundo do poço. Isso é brincadeira. A Argentina é um país que vive há muito tempo quebrado. Nesse momento, o Brasil fez aquilo que muita gente questionava na época, mas que foi fundamental. Pois bem, baseado na leitura dos gráficos, então, o que ele permite? O que ele permite?
e da distribuição, o que é possível a gente depreender deles? Houve uma redução da pobreza? Não, pelo contrário, a pobreza disparou. Houve uma diminuição do poder aquisitivo? Ou seja, o poder aquisitivo diminuiu? Não. Ele aumentou, só que aumentou para um pequeno grupo. Mas não houve uma diminuição do poder aquisitivo. Só que ele ficou na mão de pouca gente. Houve um crescimento da riqueza nacional? Sim ou não? Sim. Mas, por outro lado, a elevação da concentração de renda. Por quê? Esse crescimento que se viu ficou concentrado na mão de um pequeno grupo, que eram as elites industriais da classe média ou algo nesse sentido. E aí eu vou chamar a sua atenção para um detalhe, que é o seguinte. Durante os anos 60 e 70, no Brasil isso chegou mais tarde. No Brasil, isso começa a ser visto mais ou menos a partir dos anos 80. Como é? No mundo capitalista, cada vez era maior as desigualdades. E, por outro lado, o socialismo era algo que, de certa forma, servia de incentivo. Os países capitalistas começaram a verificar o seguinte: o capitalismo, a partir dos anos 60 e 70, cada vez as desigualdades eram maiores nessas sociedades. E o socialismo, principalmente por conta do modelo cubano, na América, em que houve desenvolvimento da saúde e outras coisas, depois que a União Soviética se desfez, Cuba entrou em decadência. Mas se você tiver curiosidade, só para você ter noção da importância que Cuba significou, peguem para vocês verem os quadros de medalhas das Olimpíadas. Cuba ficava sempre ali entre os 3 primeiros. Cuba, em relação ao resto do mundo inteiro, aonde eu quero chegar? Apesar da repressão, da censura também nesses países, o socialismo a ideia do socialismo que era difundida é que no socialismo as pessoas eram melhores do que nos países capitalistas. E isso foi totalmente desfeito quando acabou o muro de Berlim. Né? Porque a face das pessoas que vieram do leste europeu, quando descobriam que comida era uma coisa assustadora. Não sei se já tiveram curiosidade de ver os carros do leste europeu antes da queda do muro de Berlim. Não era carro, era carroça. Mas, enfim, os países capitalistas perceberam que eles precisavam criar alguma forma de, mesmo diante das desigualdades promovidas pelo capitalismo, fazer com que a sociedade não se sentisse tão atraída pelo socialismo. Qual que foi o caminho que esses países adotaram durante a Guerra Fria, em especial, para tentar combater esse avanço das ideias socialistas? É o que a gente chama de welfare state. Welfare state é o também chamado estado de bem-estar social. O que é, ou melhor, o que foi o welfare state, um estado de bem-estar social? Diante do aumento das desigualdades do capitalismo e a expansão da influência do socialismo, os países capitalistas passaram a ter algumas preocupações com a sociedade. O que significa isso? Mesmo diante das desigualdades, os países capitalistas passaram a desenvolver reformas na saúde,
passaram a desenvolver reformas na educação, passaram a desenvolver reformas no lazer, porque era como se dissesse o seguinte: há desigualdade, mas a gente faz alguma coisa. Vocês não estão de tudo desamparados. Por exemplo, o welfare state, ele existiu na maior parte dos países europeus entre os anos 60 e 70 até o início dos anos 90. Só que, como nada acontece por acaso, no final dos anos 70, no final dos anos 70, no início dos anos 80, uma mulher chamada Margaret Thatcher, que foi a primeira mulher a assumir o cargo de primeira-ministra da história da Inglaterra, a Margaret Thatcher, no final dos anos 70, diz o seguinte: olha, não tem mais como o Estado enfiar a mão no bolso para pagar a coisa que a gente pode. O povo, se quiser, que pague, se ele quiser uma saúde, uma educação, seja lá o que for, de melhor qualidade. A Margaret Thatcher estava fundando, no final dos anos 70, a ideia econômica que rege o mundo até hoje. Qual é o elemento que rege o mundo até hoje? O neoliberalismo. Alguns países são mais, outros países são menos, mas o neoliberalismo, fundado pela Margaret Thatcher no final dos anos 70, foi seguido pelo Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos na época, foi seguido no Brasil pelo Collor, né? E, por exemplo, aonde, para quem gosta de cinema, vou pegar um exemplo que é familiar, tá? Quando você assiste Coringa, quando você assiste o filme Coringa, você percebe uma coisa. Todas as vezes que ele vai na assistente social, logo depois que passa a cena dele com o assistente social, a próxima cena é a cena dele numa farmácia. Por quê? Era o Estado que bancava assistência de saúde para ele. Então, ele precisava ir na assistente social do governo. A assistente social passava ele ou dava autorização para que o médico dele desse os remédios e ele ganhava o remédio bancado pelo Estado. A partir de um momento crucial do filme, ela diz assim: Arthur, essa é a nossa última consulta, porque o Estado cortou tudo. E ela ainda diz para ele assim: o Estado não está preocupado com pessoas como eu ou você. Ou seja, o que significa isso? Se você observar aquele filme, corta-se dele o sistema de acesso à saúde, a cidade está um caos, porque pelo fato do governo pagar mal, os lixeiros resolveram fazer greve, então tem lixo para tudo quanto é lá. E há um detalhe interessante que é o seguinte: quando as pessoas, e aí vem a questão do neoliberalismo, quando as pessoas começam a se organizar, o candidato a prefeito, que é o pai do Batman, né, ele diz o seguinte, num discurso totalmente capitalista, ele diz o seguinte: essas pessoas elas têm a inveja daqueles que conseguiram progredir e querem fazer arruaça alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, qual é a característica principal disso daqui? Uma diminuição da intervenção do Estado, exatamente o contrário do keynesianismo. Se o Estado diminui a intervenção dele,
Aumenta ou diminui a concorrência? Se o Estado não está intervindo mais, a concorrência tende a ser maior ou menor? Há um aumento da concorrência. Me explica, Daniel. Lógico. Quando você tem, às vezes, disputas comerciais, para impedir que os grandes sejam mais valorizados que os menores, o Estado ele intervém, por exemplo, impedindo fusões de grandes empresas. O Estado intervém, às vezes, criando obstáculos para algumas práticas ou algo nesse sentido. Agora, se o Estado diminui a sua intervenção, significa dizer que muitas empresas, seja média, pequena ou grande, começam a competir o quê? De igual para igual. E se elas estão competindo de igual para igual, em condições diferentes, qual é a tendência? As maiores engolirem as outras. Vocês, obviamente, não sabem disso, porque vocês nem pensaram nascer. Se vocês perguntarem aos pais de vocês, no início dos anos 90 no Brasil, o que teve de fábrica, loja, competição, que faliram, mas faliram completamente no Brasil. Por quê? O Estado diminuiu a intervenção, essas empresas tinham que competir de igual para igual com as outras. Resultado, você tem um aumento drástico do desemprego. Você tem um aumento drástico da inflação. Você tem um aumento drástico da crise econômica. E aí, como nada é por acaso, por isso que as coisas são fantásticas. A partir do momento que o Estado tirou a mão, alguém foi e pôs a sua. O que eu quero dizer com isso? É a partir do início dos anos 90 que nós temos de forma disparada no Brasil a criminalidade, o aumento da violência urbana, que a gente tem o crescimento do setor informal da economia. O cara tinha que se virar, começa a vender, posso ficar CD, começa a fazer uma série de coisas porque não encontra mais lugar no setor formal. E isso aqui é muito interessante. Tem vários estudos antropológicos e sociológicos sobre as favelas do Brasil, mais especificamente as favelas cariocas. A favela, ela viveu um processo diferente. Qual? Neste momento aqui, o tráfico ocupou o espaço do Estado. O que eu quero dizer que neste momento aqui o tráfico ocupou o espaço do Estado? No momento em que o Estado já não fazia, o tráfico foi tomando os morros como criando uma relação de proximidade com a comunidade, oferecendo aquilo que o Estado passou a negar. Por exemplo, a senhorinha não recebeu o remédio no posto, seja lá no for, não tem mais. Aonde ela recebe remédio? Com o traficante. O cara não tem comida em casa, ele tem 5 filhos para dar o de comer. Não tem onde arrumar. Aonde ele consegue? Comprar. Resultado. Lá atrás, o tráfico supriu a mão ausente do Estado. Só que o que foi acontecendo foi o seguinte: a partir do momento que esse tráfico ele foi se consolidando, ele passou a entender que ele não precisava mais daquelas pessoas. Como assim? Se antes se criou uma relação de
proximidade com aquelas comunidades, para você ter o apoio, a partir do momento que você sabe que aquela sociedade já está controlada por você, o que o tráfico passou a fazer? O tráfico, como já não precisava mais, porque já tinha dominado o espaço, passou a extorquir, violentar essas comunidades. Por exemplo, o exemplo clássico disso aqui são dois filmes. Cidade de Deus. Se você pegar o filme Cidade de Deus, você vai ver que a região de Cidade de Deus até os anos 70 não tinha nada. E as pessoas começam a subir. E troca de elite. Principalmente em dois. Ele não está só relacionado à questão de a mais nova investida do tráfico brasileiro. O setor imobiliário. Olha que maravilha. O tráfico vai lá, ergue o prédio no meio da cidade. Como alguém ergue o prédio no meio da cidade? Não, sim, tipo assim, tem a prefeitura, né? Por quê? Assistam a parte final, parece um déjà vu, né? Assistam a frase final do Coronel Nascimento, quando ele vai depor na Assembleia Legislativa do Rio. Ele fala assim, olha, metade ou muito menos de todos esses vereadores que estão aqui são corruptos, são responsáveis pela morte de fulano, ciclano, beltrano, e não sei o que lá mais. E depois do depoimento dele, várias pessoas começam a ser presas. Olha, praticamente todas as autoridades do Rio de Janeiro dos últimos 10 anos estão na cadeia. Fora aqueles que, por algum motivo ou algum esquema, ainda não foram. Enfim, semana que vem a gente faz as aulas temáticas.